do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 4. És formosa, amiga minha, como Tissa, graciosa como Jerusalém, temível como um exército em ordem de batalha, forte esquadrão contra o inimigo, como diz o ofício. Então, essa daqui é só uma palavra, eu não vou exaltar ela agora, vamos deixar ela em aberto. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 4. E agora nós vamos fechar os olhos, todo mundo que está aí na tela. Vamos pedir por todos os pedidos que foram feitos agora. Vamos entregar nas mãos de Nossa Senhora. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, e São Miguel Arcanjo, de toda a milícia celeste. Se despeça todos os seus inimigos e fuja de vossa face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como começou, ou quando começou, essas mensagens, as aparições de Nossa Senhora, tudo da igreja, como foi essa história das mensagens de Nossa Senhora? Pois é, gente. Como é que dá início a essa história de aparições? Veja, a teologia ela diz que revelações e aparições terminaria com São João. Para a teologia dos evangélicos, ali encerrou. Deus se revelou ali e acabou. O que, para a gente católico, a Bíblia continua sendo escrita. O que já está escrito, ele é firmado a cada geração. Isso não muda. Nós podemos dizer que esses gafanhotos pode ser pragas bíblicas com o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, onde é que se tem as primeiras notícias da Virgem Maria ainda viva, fez uma bilocação e começou o seu auxílio como intercessora? Se fala aí na Espanha, né? Então, a conversão da Espanha ao cristianismo foi muito difícil. E quem estava lá? O apóstolo Tiago. Né? Tanto é que o lugar chama-se Santiago de Compostela. Santiago do Campo da Estrela. Que estrela? Compostela, da estrela. Nossa Senhora. E Santiago, quando estava lá, ele estava querendo desistir. Ele estava num momento de dificuldade, e ele estava querendo desistir. E Nossa Senhora faz a bilocação, ainda viva, e retoma ele, coloca ele de pé. Dizem que ali é a primeira representação de Nossa Senhora do Pilar, porque ela aparece em cima de um pilar, de um pedestal, que na época se chamava pilastra romana, né? E aí se fala o quê? Século... E lembrando o detalhe também, que já havia passado 40 anos da ressurreição de Nosso Senhor. E ela ainda estava viva no lugar, e ela apareceu justamente nesse lugar. Pois é. E aí ela pede a Santiago: quando você terminar a sua missão, construa aí uma igreja perto desse pilar onde você me viu. E aí se dá os primeiros sinais da Virgem Maria. E no decorrer disso aqui, né, isso é o primeiro sinal. Daí tem muitas outras. Gente, nesse primeiro momento eu já queria dizer uma coisa. Hoje existem diversas aparições. O que é que valida uma aparição? Ela não vai contra a moral católica, ela não vai contra o clero, e ela não vai sempre haver milagre. Certo? Eu digo contra o clero assim, porque ela pode apontar erros, mas é erro de pessoas, não do clero, não da igreja. Porque o clero, o padre, ele não é a igreja passa por ele. O erro do padre não é o erro da igreja. O erro do padre é quando ele sai fora da igreja. Então, só para nós entendermos, existem aparições? Existe. Existe no Brasil aparições que já foram condenadas? Existe, não tem nem como se sustentar. Então, o primeiro ponto,
começa em Santiago de Compostela. E aí, gente, vem uma imensidão. Mas quais são as que estruturam? Quais são as que estruturam as aparições? Salete, Lourdes, Fátima. México não é bem uma aparição, é uma manifestação. México, é uma manifestação. Pesqueira em Pernambuco, é uma manifestação. Pesqueira em Pernambuco. Então, para ser rápido, os dados se dão a partir de Santiago. Claro que nós somos igreja de tradição. Existem muito mais histórias. Tá? Porque, gente, uma coisa é a aparição aprovada. Outra coisa é a aparição validada. A aprovada não tem mais o que discutir, tá aprovada. E qual é a diferença? Qual é a diferença, Albério? Para que fique bem claro, pessoal. Não se tem uma definição concreta do tempo, Fred. Tem aparições como Garabandal. Garabandal, ela está entre aprovar e validar. Validada ela já está. Por quê? Porque o tempo é quem vai dizer. Se Nossa Senhora quiser dar um sinal para encerrar aquilo, ela dá. Comando de Deus. Mas o que é validação? Já existe, vamos dizer assim, há mais de 5 anos, um comitê da igreja lá acompanhando. Já está validada. Eles só ficaram lá porque tem alguma coisa que segurou eles lá. Passou de 5 anos, geralmente é 3 anos. De forma profética, pela Bíblia, 3 anos se prova o ouro. Então, 3 anos. Mas aí eles levam 5. Se já ficou lá, como Garabandal, como Medjugorje, que as pessoas dizem que Medjugorje não é aprovado. Gente, o que é aprovação? Aprovação é uma documentação que não é nem da igreja, é científica. Não é nem da igreja, porque a igreja não teria para o mundo, vamos dizer assim, uma forma mais convincente. Por quê? Porque é mais fácil, observem, eles levam cientista, eles levam psicólogo, eles levam parapsicólogo, eles levam exorcista. Porque o padre sozinho, o bispo sozinho, o clero, não tem como validar. Agora, quando você pega... A igreja até tem os seus cientistas que vão lá, fazem todos os seus... Mas, além de, tem também os próprios cientistas que trabalham na ciência, física e tudo, como também o Milagre de Lanciano, por exemplo. Exato, pronto. Não tem como desmentir aqui. Também tem, né? A igreja também tem os advogados do diabo, que é quando eles vão lá para as aparições contestar, né? E trabalhar em cima de se é verdade ou não, né? São chamados advogados do diabo, não é isso? Sim. E o papel dele é esse, né? Colocar dúvida. Exatamente. É bom contestar e é preciso contestar para não ter que ter dúvidas. Porque se você não tem contestação, qualquer coisa é válida. Né? Então você contesta para provar que aquilo ali é real, que aquilo ali realmente está sendo revelado. Pronto. Esse seria o primeiro passo. O primeiro passo é como começou. Gente, o que é que comprova que existe o purgatório? É só o livro que nós temos na Bíblia escrito? Para nós cristãos católicos, e não esqueçam, gente, o protestantismo está numa crise de revelações. Porque qual é a frustração de um pastor? É ele saber que Deus usou ele e só a igreja dele pode escutar. É diferente da gente. Mesmo as aparições sendo dogma, você crendo ou não, ela vai atingir todo o mundo. Ela vai atingir o planeta. Né? Então, o que é que nós temos aqui? O que é que valida o purgatório? É que, para nós temos pessoas que têm contato. Como a Beata Sena, né? Sema. Maria Sema, acho que é Beata, já não morreu ainda, desculpa a informação. Mas ela tinha contato com as almas do purgatório. Então, a gente sabe, como nós cremos na revelação católica, que aquela mulher está falando a verdade, que ela foi escutada pelo Papa. Então, a gente sabe que existe um lugar entre céu e inferno. Por quê? Porque para o protestantismo, a coisa ela é cartesiana, ao pé da letra. Para nós, não, gente.
Nós temos corpos incorruptos, nós temos pessoas estigmatizadas, nós temos pessoas que têm visões, nós temos aparições da Virgem Maria, nós somos recheados desse milagre que o protestantismo bate procurando e não encontram. Porque fica limitado à sua igreja. Então, no primeiro momento, é como isso se deu. A aparição está aí, as revelações estão aí, e nós vamos entender no decorrer aqui como é que Deus se comporta nas aparições. Não é a Virgem Maria. Porque a Virgem Maria, ela mesmo disse, eu sou apenas a menina do recado de Deus. Ela não pode mudar. Quando ela volta, ela falou isso, ela pode até implorar a mudança. Espere mais um pouco, mas ela não pode modificar nada. Ela é apenas, ela já disse, a visão dela não é nada. O que ela fala, sim. O que ela fala importa muito. Mas ela é apenas, ela disse, eu não posso fazer nada. Então, Fred, para não me estender na minha parte, como começou? Começou dessa forma. E outra coisa, as aparições, elas sucedem umas às outras. Assim como as encíclicas papais não quebram a outra, as aparições não quebram a outra. Paulinho, o que você acha disso? Bem, daí a gente como foi validado até tudo isso daí? Como pronto, dessa extensão. Isso. Olha, dessa extensão de tempo, a gente vai vendo que antes da conceito de entrar nesse clima de história, em 1858, em 1854, o Papa Pio IX foi tinha dogma da Imaculada Conceição. Um minuto, em 1846, desculpa, foi justamente... Paulinho, desculpa aí. Acho que tá travando o seu áudio. Tá travando o áudio para ele, é só para mim? Tá para mim. Não, tá travando para todos. Porque a internet deve estar lenta. Tá travando. Pronto. Só um instante. Pronto. Ao decorrer do tempo, em Santiago de Compostela, 40 anos depois da ressurreição do Nosso Senhor, como o Alberto falou, vem se estendendo ao longo do tempo. Não dá para ouvir, em 1854, foi o Papa Pio IX. Travou novamente. Tá travando. O teu áudio... A gente não está conseguindo te ouvir. Né? Tá muito lento. Tá quicando e quicando. Tá parando tua imagem. Deixa eu... Segura aí, Paulinho. Lani. Tá um pouco complicado. Nisso daí, no que vem das aparições... Isso tem a ver com a internet. Tem a ver com a internet. E mais do que isso, né, Paulinho? E mais do que isso. É guerra, é batalha. É guerra, é batalha. É assim mesmo. Já dizia o Papa, né? Pois é. O Papa disse que a internet é um dom de Deus. E quando ela fica lenta, é um dom do inferno. Então, fica tranquilo. Eu vi até um doce disso daí, foi. Lani, nessa questão das aparições, né, falando das mensagens de Nossa Senhora, né, e das aparições dela, o que vem trazendo para nós como bênção para cada um de nós como cristão? Como é que o cristianismo, ou como é que a igreja vê essas mensagens, ou essas mensagens de Nossa Senhora, essas aparições de Nossa Senhora? Como é que o cristão em si consegue ver isso daí? As aparições de Nossa Senhora, elas vêm justamente para nos revelar, já está dizendo a palavra, né? São revelações. E Nossa Senhora nunca, em nenhuma das suas aparições, Nossa Senhora propagou algo que a gente não pudesse, que a gente não tivesse domínio, né? Sim. Ela sempre, Nossa Senhora, quando vem nas aparições, ela vem nos dizer o quê? Ela vem nos pedir algo que o ser humano, o homem, ele pode fazer para que algo possa melhorar no mundo, né? Sempre Nossa Senhora vem pedindo nas orações. E quando a gente reza, e quando a gente tem as devoções que ela vem pedindo, ela pede muito nas aparições para que se rezem o terço, o rosário, né? E muita gente confunde o rosário com o terço.
Em Portugal o pessoal chama o terço de rosário, né? E às vezes a gente confunde muito o terço com o rosário. O rosário são os 4 terços agora, né? E o terço é simplesmente o santo terço, um terço só. Como diz em Portugal, um rosário só. Então Nossa Senhora, ela vem pedindo nas aparições dela que nós rezemos pelo mundo, né? Inclusive contra vou entrar agora um pouquinho na área da política, que eu nem gosto muito, todo mundo conhece-me, mas na questão do que está havendo no nosso mundo, marxismo, essas coisas todas que aparecem por aí, né? Então Nossa Senhora vem alertando. As aparições de Nossa Senhora são sempre alertas para nós cristãos, todos nós cristãos. Mas, infelizmente, dentro da nossa igreja, existem aqueles que não acreditam, né? Não acreditam nas aparições, claro que é dogma de fé. A gente acredita, aqueles que acreditam nas aparições de Nossa Senhora e tomam posse e fazem aquilo que a Virgem Maria está nos pedindo para que o mundo seja melhor, para que nós possamos tomar adiante o rumo da nossa vida como cristão. Eu acho que um cristão católico, ele não é cristão católico se ele não rezar o terço. Pelo menos o terço, né? Eu não digo nem tanto o rosário, mas que é possível também se rezar o rosário. E é isso, Fred, que Nossa Senhora vem pedindo à igreja, a igreja que somos nós, a igreja militante. Nossa Senhora vem pedindo para que nós rezemos o terço, para que nós tenhamos coragem de enfrentar como cristãos, definir aquilo que a gente é como cristão católico, né? O terço é a oração pelos pecadores, que nós estamos inclusos, todos nós, e a oração pelos sacerdotes. Infelizmente, também muitos não creem na Virgem Maria. Eu ouvi de uma pessoa que me disse que um padre, eu não vou citar o nome, claro, a gente está falando de num contexto que ele não acreditava nas aparições da Virgem Maria. Que tristeza para nós, né? Onde nós precisamos da força da Virgem Maria. E é isso que ela vem trazendo para nós, todas as aparições. Aqui nós, bem pertinho em Simbres, foi isso que Nossa Senhora pediu, para rezarmos contra o comunismo, para que não fosse propagado pelo mundo. E nós estamos vendo, devagarinho, embaixo dos nossos narizes, essa praga sendo propagada. Então é isso que ela vem trazer para nós e para a igreja militante, rezar, a oração, a Virgem Maria pede só isso, e para nós é possível sim, é possível nós rezarmos para que o mundo se converta. Isso que Lano está denunciando aí, gente, é histórico. Isso não é conversa de quem agora entrou essa nova onda. Não é onda não. Eu já vi muitas pessoas falando a respeito de que comunismo já não existe mais, comunismo é algo que foi para a história e que acabou com a União Soviética. Não. O comunismo hoje em dia está com outra roupagem, o comunismo hoje em dia está batendo muito forte, principalmente aqui no Brasil, porque é um país estratégico militarmente, é um país grande e rico. Eu considero como o Brasil, e não só eu que falo, muitos especialistas dizem isso, que o Brasil é o país mais rico, né? Coisas que outros países já perderam a sua riqueza. O Brasil continua sendo o país mais rico do mundo, né? Com suas florestas densas, né? E todo mundo atacando porque a gente não preserva as florestas. Tá aí, a Amazonas não é tocada, e é um território gigantesco, né? Mas o comunismo sim tem um olho gigantesco no Brasil, entendeu? E Nossa Senhora avisou a respeito do comunismo que ia acontecer no Brasil, ia acontecer o comunismo pesado, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? Paulinho, foi na aparição de Simbres. Pode falar, Paulinho. As aparições de Simbres, de La Salette e a de Fátima, existem fatores que vão ligar a uma preocupação do céu. Em La Salette, nós temos a de La Salette, na aparição de La Salette, ela faz um apelo, tanto é que ela vem chorando, aparecendo para as crianças. Ela aparece chorando, triste. Então, na aparição é categórico e visível o apelo. Em Fátima, a preocupação vem como um pedido. E aqui no Brasil, vem como um alerta. Eu tinha falado isso no outro vídeo passado.
E como consiste essas três formas? Em 1846, Nossa Senhora vem pedir para que as pessoas vem fazendo o apelo para que as pessoas rezassem, fizessem penitência, porque um sistema ideológico, em outras palavras, como disse, ela disse palavras diferentes, mas ia acontecer uma nuvem de erros ia se abater sobre a Terra, sobre a humanidade, onde aconteceria a grande perseguição à igreja, certo? Em 1848, 2 anos depois, estoura o primeiro manifesto comunista, por Karl Marx e Engels, certo? Engels. Em 1917, ela reaparece em Portugal, e ela pede para que as pessoas rezassem e consagrassem o seu sagrado coração, a Rússia ao seu sagrado coração, para impedir que a Rússia espalhasse a nuvem de erros sobre a humanidade. Então se caracteriza um pedido. Em outubro do mesmo ano, estoura a Revolução Russa. Certo? Estoura a Revolução Russa. Em 1936, ela veio aparecer no Brasil com um alerta, pedindo para que rezassem pelo Brasil, para que não deixassem a nuvem de erro que vinha da Rússia se espalhar dentro do Brasil, porque já tinha tomado o mundo. Então, encerra-se o ciclo de aparição com quase 90 anos. 2 anos antes houve o primeiro manifesto comunista escrito por Luiz Carlos Prestes, que era a estreia do comunismo no Brasil. Sim. Historicamente, o comunismo matou muito mais pessoas do que o próprio nazismo. A gente tem que estar atento a isso, né? Lenin, Mao Tse Tung, o próprio fascismo também, que todo mundo imputa o fascismo, coloca o fascismo como se fosse o governo atual do Brasil é fascista. Gente, se você entender o que é fascismo, você vai dizer, cara, não tem nada a ver com o governo atual. Não tem nada a ver com o governo atual. Então a gente tem que estar atento a isso. É como se estivesse montando um castelinho de pecinhas de Lego. E o comunismo, ele entra na cultura, ele entra dentro da educação e ele vai arrasando. Um exemplo, quantas pessoas por aí afora metem pau, né, criticam a Igreja Católica, mas não percebe que isso já foi uma lavagem cerebral dentro da educação em criar uma bolha mental dentro de você, no seu meio de viver, criando a mentalidade que aquilo ali seja natural, que aquilo foi natural. A gente tem, por exemplo, o sexo, dizer assim, camisinha, vamos usar camisinha, todo mundo camisinha para se proteger da AIDS, etc. Cara, isso daí, a gente está rompendo aquilo que a igreja nos ensina. O Estado ficou comprometido com a destruição da religião. Ele demoliu igrejas, mesquitas, sinagogas, ridicularizou, perseguiu, encarcerou, ele executou líderes religiosos. Essa é a grande verdade. Como a gente pode entrar num tipo de ideologia em que faz com que a gente confunda a linguagem de amar o próximo como a si mesmo, no bem-estar comum, só que esse bem-estar comum é enganoso. Ele engana. Ele vai persuadir. Tem que ser entendido essa forma. Porque muitos se infiltraram usando os mandamentos, usando a aparência, a afeição do catolicismo, em confundir o bem-estar comum entre nós na comunidade e o comunismo. E a gente vê nas escolas hoje, né? Nas escolas, nós colocamos os nossos filhos na escola para eles aprenderem uma matéria, ou as matérias que lá são cabíveis. Mas a gente vê hoje que existem professores que são ateus e que infundem na mente, no coração dos nossos filhos, um ateísmo. E esses filhos, por não terem tanto tempo conosco, estão nas escolas, né, passam hoje a maioria do tempo nas escolas. Existem escolas hoje integrais. Então, esses nossos filhos estão à mercê daqueles ensinos que lá se fazem.
E eu observei, há muito tempo eu venho observando e estudando a quantidade de faculdades que se abrem. É como igreja protestante, se abre faculdade em todos os locais. Por quê? Porque dentro das faculdades está ali o marxismo disfarçado e a gente não consegue perceber. A gente acha que os nossos filhos estão seguros. Por isso, mãe e pai, a família é feita para isso, é para proteger os filhos com a oração, né? E Alberto conhece um pouco da minha história lá atrás, e a gente sabe que muitas vezes a gente confia os nossos filhos a essa entidade chamada escola, mas que lá eles também introduzem uma educação que não convém para a família, né? É uma maneira de destruir a família. É o que Nossa Senhora preza tanto pela família, e que Deus também preza pela família. Mas a sociedade lá fora, a escola, as faculdades, elas estão promovendo isso dentro dos nossos lares. Eles trazem uma bagagem que nós não conseguimos dominar, né? Então se perde o filho para um professor ateu que introduziu, foi mastigando e colocando na boca dos nossos filhos como o passarinho faz, o passarinho lá no ninho, né? Os pais, os passarinhos fazem com seus passarinhos no ninho. Eles introduzem muito disfarçadamente, né? Na mente dos nossos filhos, e esses filhos trazem para dentro de casa essas informações que tiveram, e vai haver um conflito entre os pais, porque eles estão sendo treinados para viver num mundo sem Deus. Para reforçar o posicionamento dela, é importante a gente lembrar que em 1913, Lenin lançou e escreveu e lançou um decálogo, né? Esse decálogo ele apresentava as ações táticas para a tomada de poder. Qualquer palavra que sair aqui vai ser, para uns vai ser mera coincidência, mas é o que a gente está vivendo hoje. Na parte do primeiro verso desse decálogo, ele diz: corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Essa liberdade sexual foi a maior campanha do sexo livre que foi promovida nos anos 70. Foi a maior campanha do sexo livre. Paz e amor, né? Paz e amor, sexo, perverteu o Woodstock, ele perverteu toda a concepção da relação sexual natural no matrimônio para a vulgaridade. Eles fizeram isso. Ok. Houve uma engenharia social em cima desse conteúdo. A juventude perdeu, hoje a juventude perdeu o pudor, a juventude perdeu o respeito próprio, o amor próprio, o respeito aos pais. A juventude hoje não tem mais consideração ao sagrado, justamente por conta do que foi empregado. Esse sistema não foi empregado na cara do povo, ele foi empregado dentro das escolas durante 30, 40 anos. Isso que Lani falou é esse retrato. Então vamos retomar aqui para o pessoal que está acompanhando. Vamos lá. Então o primeiro ponto foi como começou, né? Todo mundo entendeu, para quem está escutando a gente. Primeiro ponto, como começou. É que nós já começamos a debater, mas faz parte. Como começou? Todo mundo entendeu, né? Começou lá Santiago de Compostela. Segundo ponto, como se valida? Muito barulho. Né? Teve Papa como Pio IX, Pio X, que foram validando, né, a Imaculada Conceição. Maria não morreu, mas ela foi levada ao céu, assunta ao céu, né? Esses dogmas e confraria de Maria foram validados conforme o que a aparição mostrava como prova que era verdade. Segundo ponto. Isso. Terceiro ponto, que é isso que nós já estamos discutindo, mas vamos pegar com mais força. Qual o papel da aparição na igreja? Alguém quer abrir ou eu abro? Terceiro ponto, qual o papel? Então vamos lá. Pode abrir, Alberto. A igreja ela é formada por, estou falando de milagre, tá? Milagre, palpáveis, milagre. Não estou falando de sacramento, estou falando de milagres. A igreja ela é formada de corpos incorruptos, Eucaristia que virou carne, aparições marianas, estigmatizados, tudo isso, né, é o que forma essa igreja, é o que valida que ela tem algo fora do comum. Tá? Mesmo que para os protestantes isso seja uma ação
do inimigo, para nós não é. Tá aí, tudo tá aí. Tá provando assim, ó. Aqui dentro tem milagres, sim. Certo? Sacramento nem se fala. Sacramento é obrigatório. É como o Lani disse. Quem não reza o texto, é impossível, né, ter contato com a igreja. Porque o texto valida a igreja. Então a igreja ela é feita por esse círculo. Esse círculo. Mas observe que nesse círculo, só um ponto tem palavra. É as aparições. Todos os outros pontos são leituras de manutenção de fé. A aparição não. É manutenção de realidade. Uma vez alguém perguntou assim, ó. Um dos videntes perguntou, não vou lembrar qual foi a aparição. Mãe, por que a senhora não dá a data exata? Sabe o que foi que ela disse? Se eu der a data exata, você só vai rezar a data exata. E não me interessa que você reze lá daqui a 1500 anos. Reze hoje, porque o seu fim pode ser hoje. É lógico, é lógico. Né? Tem que estar sempre vigilante. Não adianta você dizer quando é que o ladrão vai entrar na tua casa. Uma semana a gente estava na igreja. Um domingo a gente estava na igreja. No domingo posterior a gente já não estava mais, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Pois é. E qual é a aflição com as revelações e aparições? Aí eu quero saber o que é que vai acontecer. Aí Nossa Senhora diz, vai acontecer uma guerra. Quantas vezes, gente, eu fui bombardeado por pergunta. Quando o Bento XVI pediu renúncia? Nossa Senhora, quem tu acha que é, Alberto? Aí eu disse, cara, eu tenho certeza que é um argentino. Como assim? Eu disse, cara, eu tô só reproduzindo. É um argentino. Ah, tu teve uma revelação? Que revelação que nada? Eu tô lendo a aparição. Eu tô lendo a aparição. Chama ele de Chino. Tô lendo a aparição. Chino Ônix, ao contrário. Gente, por trás disso, dá para conversar a noite todinha sobre isso. Com certeza, os dois papas. Então, pois é. Então, qual o papel nesse círculo que forma a igreja? E dentro está os sacramentos. Mas esse ciclo que a gente pode ver. Gente, a flâmula de Nossa Senhora no México, de Guadalupe, o coração bate, tem um feto vivo, não é à toa que ela tem um laço na barriga porque ela está grávida. O olho tem pressões normais de um olho. Quando foi ser aprovado o aborto no Brasil, o ventre da Virgem Maria ficou aceso, no formato de ventre. Quando eles estavam reunidos no Congresso, tinha apenas 6 deputados a favor da gente, o restante todinho era contra. Chegou um grupo de irmãozinhos de marrom, que eu não sei se foi a toca, se foi... Disseram assim, vão dormir que a gente vai lá para cima rezar. Subiram para a parte de cima, junto com os irmãos protestantes, e de manhã reverteu. Porque até os 6, era para dar aí 24 votações, deu 38. Apareceu gente da onde? Não se explica. Existia 24 televisões lá para noticiar a aprovação do aborto no Brasil. Então, a aparição tem o seu papel. A aparição, gente, crendo ou não crendo, vai atingir você, independente. Isso. E outra coisa que nos incomoda é que eu acho uma imbecilidade. Você é fanático. Obrigado. Tanto sou fanático como você é fanático ateu. Quem lhe alienou? Quem me alienou? Eu, pelo menos, o meu amigo imaginário, ele me responde o seu. Gente, uma vez, eu não esqueço nunca mais, um filósofo pegou, o cara disse, eu sou ateu e acabou. Ele disse, vem cá. Chegou na porta do cemitério e disse, você vai lá dentro, no final, quando você voltar, eu quero ver a sua cara. Ele disse, não, por que eu vou entrar aí? Eu tenho medo. Medo de quê? Se não existe Deus, não existe o diabo. Não existe fantasma. Você vê que é irracional. É irracional. E hoje, gente, qual é o grande papel da Virgem Maria? Gente, eu elencava aqui sem parar até amanhã, sem repetir nada. Vocês querem 1422 pastores convertidos dizendo que viam uma mulher na madrugada? Prove o contrário, pastores protestantes. Rebatam esses caras, rebatam. Vai sair um livro agora. Os 1000 marianos, que não somos nós, são pastores. E outros que não saíram de lá. A mãe do pastor Sidney vai lançar um livro. Quando ela perdeu o filho, ela disse, eu vi a minha mãe. Ela que expulsou o filho de casa. Quer saber qual é o papel dessa mulher?
Quer saber qual é o papel da Virgem Maria? Todos os dias ela fala. E qual é a mensagem central? Que é isso que os padres não conseguem entender. 3 pedidos. Reze, reze, reze. 3 pedidos formam o rosário. Então, o papel da Virgem Maria, gente, na sociedade, meu Deus do céu, é o mesmo que ela teve quando foi libertar os escravos, no 13 de maio. Quando ela atende o pedido da princesa Isabel, que chega a doar a coroa para ela. E que essa história foi ocultada, né? Exatamente, teve um contato com a medalhinha da Virgem Maria. Qual é o papel da Virgem Maria? E outra, meus irmãos, não se iluda. Ninguém aqui está colocando Maria acima de Deus. Ninguém. O papel da Virgem Maria, ela é a pregadora do território chamado católica. Ela é a pregadora que vem do céu. Não tem revelação, não tem palavra de ciência. Ela traz nu e cru. Condicionado? Condicionado. Se o povo rezar, se o povo se converter, aí é que está. É aí que está o segredo. Que é por isso que eu desisti de explicar. Olha só um fato para eu encerrar a minha parte. Em Pesqueira, quando ela apareceu, chegou lá um sabichão. Eu sou médico. Aí ele disse, pergunta a ela aí. Já falando para todo mundo. Não é que de ser besta, não sei o quê. Pergunte a ela. Maria não sei quem foi para o Recife. Bom, elas morreram no Recife. Pergunte se elas estão... Ele não falou para ela, né? Que ela tinha morrido. Ele ficou no coração dele que ela tinha morrido. Aí perguntou às meninas. Pergunte sobre Maria fulana e Maria fulana. Aí Nossa Senhora disse, não, estão vivas. Aí tá vendo? Elas tinham morrido na terra. Tá vendo? Quando ele saiu, aí a mulher olhou assim para ela e disse, mas mãe, elas morreram. Sim, mas estão vivas, estão aqui no céu. Ô, Anta, tá aqui no céu, morreu aí. É esse mundo, cara, tudo momentâneo, que a gente acha que a fé... Por que é que um cara inventa de vender caroço de feijão para uma cura de uma coisa tão séria? Porque o povo quer algo momentâneo. Ela vai dar o quê? Cesta básica? Vou pro morro, amanhã eu tô lá mais ela. Mas é só bênção. Ah, pede por mim lá. Infelizmente. Então o papel de Maria hoje, qual é? Vocês estavam falando muito bem. E refaço aqui o que eu estava dizendo que Paulinho saiu. A maçonaria é inimiga declarada. Ela veste a mesma roupa de Salete. E ela faz em missa negra. Isso. Avental. Até o chapéu. É idêntico. Então, eles são declarados. Mas, infelizmente, os nossos conselhos paroquiais estão completamente infiltrados. Pura verdade.